profecia contra os pastores infiéis de Israel. Deus está falando praticamente não somente de pastores, Deus está falando de denominações ou de ajuntamentos de denominações em que, infelizmente, estas denominações só procuram um objetivo. Quantas ovelhas não estão agora errantes, sem pastor, sem uma denominação para frequentar? Quantas pessoas não estão procurando para lá e para cá um local para poder se adaptar, buscar Deus, glorificar Deus? E quando a gente entra nessa seara específica de pregar o evangelho genuíno, a gente acha muita oposição. Não tem cliques, não tem likes, não tem muitas inscrições. Por quê? Porque as pessoas querem outras coisas. Aquilo que as pessoas estão precisando. Por exemplo, eu estou precisando de prosperidade, então vamos tacar prosperidade. Fuja disso. Eu estou precisando de cura, então vamos tacar campanha de cura. Fuja disso. Porque normalmente, queridos, onde há a presença de Cristo pela sua palavra, vai acontecer cura naturalmente. Vai acontecer libertação naturalmente. Vão haver portas abertas naturalmente. E é claro, vai haver libertação e salvação naturalmente. Obviamente, queridos, que por se tratar de Antigo Testamento e por se tratar de uma profecia, eu não vou nem conjecturar, porque isso não me é permitido conjecturar. Eu vou resumir basicamente o que Deus, pelo seu profeta Ezequiel, falou aos pastores infiéis. Se a gente for ler algumas traduções, a gente vai ver líderes infiéis ou aqueles que arrebanham. Nós precisamos entender e colocar em nossos corações que quando Deus fala sobre os pastores que espalham o rebanho, que não alimentam as ovelhas de maneira certa e que se comportam de um jeito em que literalmente só se preocupam em tosquiar as ovelhas, ou seja, arrancar da ovelha tudo que elas têm e não tratar da ovelha, não buscar a ovelha ferida, a ovelha perdida. Deus está falando praticamente não somente de pastores, Deus está falando de denominações ou de ajuntamentos de denominações em que, infelizmente, estas denominações só procuram um objetivo: o engrandecimento do próprio nome da denominação. Não sei se você já se deparou com isso. Existem denominações, quando você vê na placa na denominação, você vê a foto do líder da denominação. E aí você já começa a tirar por aí a questão de quem realmente as pessoas estão interessadas que apareçam, né? Enfim, nós precisamos entender que só um lugar para nós, e esse lugar nunca será o de destaque. O lugar de destaque é o lugar sempre será do Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo sempre. O nosso lugar é o lugar de adoração e submissão diante de Deus. É o nosso lugar. É prestar culto a Ele. Nada contra, as igrejas têm que ter nome, você tem que ter uma placa lá, né? Tem que ter um CNPJ, tem que ter uma placa, mas só tem aí, gente, porque toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo, que aqui é uma profecia, né? Quem sabe essa profecia não esteja se cumprindo agora também. Mas aqui não está, essa profecia não está falando apenas do trato que Deus tem e terá com as suas ovelhas, porque nós somos ovelhas do Senhor. Eu, como pastor, também sou ovelha desse mesmo rebanho. Você também é ovelha. Todos nós somos ovelhas do Senhor. Mas o que Deus está falando claramente aqui é que Ele mesmo nos apacentará. Ele mesmo nos tomará em suas mãos em momentos difíceis onde nós, como ovelhas, nos sentimos abandonados, não por esse Deus, porque Ele nunca nos deixará, mas por diversas circunstâncias, amados, nós andamos errantes. Essa é a realidade. Quantas ovelhas não estão agora errantes, sem pastor, sem uma denominação para frequentar? Quantas pessoas não estão procurando para lá e para cá um local para poder se adaptar, buscar Deus, glorificar Deus? A gente sabe que não existe denominação perfeita, não existe lugar perfeito, todas as pessoas são falhas. O que a gente procura minimamente é um local onde a palavra de Deus é pregada de maneira até mesmo simplória, mas pelo menos que seja a palavra de Deus, onde a palavra de Deus é ensinada na sua essência e onde não se ofereça o que as pessoas querem. Você precisa fugir de denominações que começam a oferecer aquilo que está na moda, aquilo que as pessoas estão precisando. Por exemplo, eu estou precisando de prosperidade, então vamos tacar prosperidade. Fuja disso. Eu estou precisando de cura, então vamos tacar campanha de cura. Fuja disso. Porque normalmente, queridos, onde há a presença de Cristo pela sua palavra, vai acontecer cura naturalmente, vai acontecer libertação naturalmente, vão haver portas abertas naturalmente, e é claro, vai haver libertação e salvação naturalmente. Onde a palavra de Deus é ministrada com seriedade, onde existem homens e mulheres sérios,
ministérios, pregando e ministrando a palavra de Deus, tal como João Batista, ou seja, anunciando o reino de Deus. E, gente, vou falar, vamos combinar. Anunciar o reino de Deus traz pra gente nesses dias, engraçado que não trouxe para João Batista, né? A igreja de João Batista foi uma das igrejas mais cheias do Novo Testamento, né? Era uma igreja que não tinha porta, que não tinha parede, que não tinha banheiro, que não tinha nada, era uma igreja do deserto, era a igreja lotada de João Batista, porque todos ouviam a sua voz, e João Batista recebia todos de uma maneira muito delicada, né? Raça de víboras, e a igreja era cheia. Então hoje, queridos, o que você precisa fugir? Fuja de denominações e de homens e de mulheres que oferecem coisas fáceis, que oferecem o que as pessoas querem, é a chamada hype do momento. Qual é a hype? A hype é prosperidade, então vamos tacar prosperidade. Qual é a hype? É libertação, vamos embora, libertação. Qual é a hype? É descobrir nome de documento, descobrir nome. Gente, pelo amor de Deus, a minha Bíblia, e a Bíblia que você tem agora aí, continua dizendo o seguinte, que Jesus, ele deu uma missão para mim e para você: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A missão é essa, continua sendo essa, pregar o evangelho. E pregar o evangelho é falar daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus vai fazer e daquilo que vai acontecer se com as pessoas que não se entregarem para Cristo. Ou seja, é anunciar o reino de Deus. Então, a mensagem continua a mesma. E anunciar o reino de Deus, tal como João Batista fez, não é tarefa fácil. É tarefa fácil você começar a fazer um monte de campanha de um monte de coisa. Você vai encher a igreja, não tem a menor dúvida, mas você vai bitolar um monte de gente. Domingo eu estava ouvindo uma palavra muito interessante de um pastor, de um culto que eu assisti. É até uma palavra meio dura de se falar, mas é a verdade. Mal comparando, né? Mas ele falou sobre a questão do traficante e do viciado. Um se completa com o outro. Ou seja, só tem viciado porque tem traficante. E só tem traficante porque tem viciado. Então ele estava falando sobre a questão das igrejas e dos pastores que oferecem o que o povo quer. Vamos ver o que o povo quer? Então vamos oferecer. Querido, eu não estou aqui para oferecer o que você quer. Eu estou aqui para oferecer aquilo que Jesus mandou eu fazer, que é pregar o evangelho. E quando a gente entra nessa seara específica de pregar o evangelho genuíno, a gente acha muita oposição. Não tem cliques, não tem likes, não tem muitas inscrições. Por quê? Porque as pessoas querem outras coisas. Não deveria ser assim, mas é. Eu vou dizer quem são os culpados, tá? Os culpados são os líderes. Principalmente, né, quando alguém chega assim, pastor, você não acha que no culto você tinha que falar mais disso, mais daquilo? Cuidado. Se eu estou falando agora aqui com algum pastor que está me vendo aqui e você está pregando evangelho e você está tendo oposição, parabéns para você. Agora chega alguém e fala assim, pastor, a gente tinha que fazer uma campanhazinha disso, traz mais gente. Tem coisa errada nessa história aí. Eu já debati muito com muitas pessoas ao meu lado, porque eu sempre dizia para as pessoas, né? Eu morro abraçado com a Bíblia. E acabei morrendo abraçado com a Bíblia mesmo, né? Mas eu ressuscitarei abraçado com a Bíblia. Escreva isso, tá? Hoje é dia 3 de abril de 2024. São 21 horas e 22 minutos. Tal como eu morri abraçadinho com a Bíblia, eu vou ressuscitar abraçado com a Bíblia, porque ela é o meu paradigma para eu pregar a todo aquele que necessita e precisa. Isto posto, nós temos um povo que fica pedindo um monte de coisas e nós temos pessoas que tentam oferecer o que as pessoas estão pedindo, ou seja, a culpa é de quem está oferecendo. Nesse caso, a culpa é dos pastores infiéis, das denominações infiéis que oferecem o que as pessoas querem, quando na verdade nós só temos uma coisa, biblicamente falando, nós só temos uma coisa a oferecer: o reino de Deus. Está escrito, gente. O reino de Deus é que tem que ser pregado. Mais nada. As outras coisas, então, não à toa a Bíblia diz assim, buscai primeiro o que, gente? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então eu estou aqui e outros pregadores seríssimos estão oferecendo o reino de Deus. Quem oferece o reino de Deus, pura e simplesmente o reino de Deus, não tem muito clique. Já falei, não tem like, não tem clique, não tem engajamento, mas está falando a verdade. Não à toa, estamos aqui no Falando da Verdade. Quando a gente entra de oferecer o que as pessoas querem como pastor, gente, é um perigo. Eu já testemunhei situações onde, quando você começa a oferecer muito o que as pessoas querem e você de repente dá uma travada, a igreja fica vazia. As pessoas, elas buscam um evangelho muito superficial, gente. E infelizmente hoje nós temos igrejas e mais igrejas, denominações e mais denominações com evangelho superficial. Um evangelho pro gosto do cliente. O que o cliente gosta? O cliente gosta de prosperidade. Vamos oferecer prosperidade. O que o cliente gosta? O cliente gosta de cura e libertação. Vamos oferecer cura e libertação. Quando na verdade, amados, nós temos que buscar a salvação. Raramente vai aparecer um cliente que gosta de salvação primeiramente, né? A gente só vê esses exemplos na Bíblia, onde pessoas buscavam a Deus porque queriam buscar. E isso acontece hoje também. Esse texto que o profeta Ezequiel fala a respeito dos pastores infiéis que não apacentam, ou que apacentam de maneira errada, ou que espalham rebanho, ou que simplesmente agem de acordo com o seu
seu estômago com sua conta bancária? Olha o versículo 8, ó, que está falando aqui. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como minhas ovelhas foram entregues à rapina e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Obviamente, queridos, aqui nós estamos falando numa visão macro de Deus, uma profecia macro de Deus acerca daquilo que Deus vai fazer, e Deus já tem feito, tá, gente? E Deus já tem feito, mas aqui Deus está falando claramente para os últimos dias, para esses dias que estamos vivendo, principalmente na esfera que estamos passando hoje no Brasil e no mundo, porque Deus realmente vai fazer isso. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel junto às correntes e em todas as habitações da terra. Aqui é uma profecia clara daquilo que vai acontecer no grande dia do Senhor. Em bons pastos as apacentarei e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer e a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Olha que coisa interessante. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pesais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que elameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro das empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora, eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. Gente, eu vou resumir isso aqui para vocês. Isso é o que acontece em muitas denominações. Não à toa nós vivemos problemas nas denominações. Não à toa Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala sobre isso, sobre dissensões, sobre problemas. Por quê? Quando se levanta uma dissensão em uma denominação, não tem para onde correr. Você vê muitas pessoas saindo. Quando os famosos grupinhos se levantam dentro de uma denominação para atacar pessoas ou para, de alguma maneira, destruir a reputação e a imagem de alguém, isso acontece dentro de denominações, disputas, não deveria acontecer, mas acontece. Você vê pessoas mais frágeis se retirando e as mais fortes ficando e fortalecendo o seu pasto, como aqui está escrito aqui. Ou seja, você vê realmente ovelhas gordas tratando mal as ovelhas miúdas. Você vê gado gordo tratando mal gado miúdo. É tudo que está aqui escrito aqui. Eu estou tentando resumir e explicando de maneira didática para vocês entendam que isso acontece em denominações, não era para acontecer, mas acontece. Mas aqui Deus continua falando, e essa visão também aqui é macro em cerca de reino de Deus, tá, gente? Versículo 23, e levantarei sobre elas um só pastor. E aqui Deus está falando acerca do Senhor Jesus Cristo, é claro. E ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar e lhes servirá de pastor. Quando Deus fala de Davi aqui, Deus está falando da raiz da geração de Davi. Por isso Jesus é chamado de filho de Davi. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus. E o meu servo Davi, Jesus Cristo, né? Davi aqui está sendo figurado pelo Senhor Jesus Cristo. Será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas um concerto de paz e acabarei com a besta ruim da terra e habitarão no deserto, seguramente dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. Tudo promessa de Deus para mim e para você. E as árvores do campo
darão seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. O que Deus está deixando claro aqui para mim e para você é o seguinte: não sei como vai soar aos seus ouvidos, mas eu ouso dizer que Deus trocará pessoas de denominações para que essas pessoas não morram espiritualmente falando. Deus trocará gente, líderes de lugares, para que esses líderes também não morram espiritualmente falando. Deus vai fazer com que haja uma troca, literalmente, de locais de posicionamento para que as verdadeiras ovelhas sejam tratadas neste presente. Entende o que Deus está falando? Isso é profético para a tua vida em nome de Jesus. De repente esteja acontecendo contigo. Só quero te dizer uma coisa: tudo sempre vem com o sinal de Deus. Você pode ficar tranquilo sobre isso. Ninguém vai fazer nada com o fígado, porque toda vez que você tentar fazer alguma coisa com seu fígado, você vai fazer errado. É a força de expressão. Mas a realidade é que nós necessitamos, por via de regra, sermos homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. Eu, como pregador, eu não posso fazer outra coisa a não ser anunciar o reino de Deus. É o suficiente. Eu não preciso ficar aqui dizendo assim: você vai receber isso, aquilo. Eu não preciso fazer nada disso. O que eu preciso fazer é anunciar o reino de Deus. É o que eu preciso fazer, é o que eu estou fazendo aqui. E é o suficiente. E isso fará crescer o reino de Deus em nossas vidas e abençoará a minha e a tua vida. E o canal, ele crescerá naturalmente. As pessoas vão se inscrever aqui naturalmente. Vai ser mais difícil? Vai, porque, repito, isso não dá clique, não dá like, não dá engajamento, não dá compartilhamento, porque as pessoas estão querendo de tudo. Gente, você vai agora para a internet aí, você vê cada figuraça oferecendo as coisas, mas se tem gente oferecendo é porque tem gente que quer. Na hora que as pessoas pararem de dar clique, pararem de ver, um abraço, as pessoas vão desistir. Por quê? Aí você fala assim: pastor, e por que se eu falar para tão pouca gente, por que você não desiste? Muito pelo contrário, é aí que eu tenho que ir em frente. Porque se eu estou aqui pregando o genuíno evangelho, se eu estou aqui falando e anunciando o reino de Deus, é para isso que Deus me chamou. Tanto é que, não aqui com Ezequiel, mas com Jeremias, Deus fala assim: ó, quer ouçam, quer não ouçam, pregue. Eu estou falando. Quem se der por avisado, quem ouvir, quem tem ouvidos que ouça. O que o Espírito diz às igrejas, é o que está escrito. Então, eu mesmo, com certeza, eu tenho essa certeza, não posso desistir de estar aqui ministrando a palavra de Deus, ainda que seja para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma hora vai ter um monte de gente aqui. E se continuar isso até Jesus voltar, eu estarei fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Na verdade, aquilo que a Bíblia falou para eu fazer, que é pregar e anunciar o reino de Deus. E é o que eu me limito a fazer, mais nada. E pregando e anunciando o reino de Deus, eu estou aqui alertando, tocando a trombeta, tocando a buzina e avisando como profeta do juízo, e que vem juízo, e que vem condenação, se aquele que ouvir não se der por avisado, não se entregar para Cristo. É o que eu estou fazendo. Então, é isso que eu tenho que fazer e mais nada. Eu não tenho que inventar mais nada aqui. Eu não tenho que ficar tentando adivinhar teu nome, eu não tenho que ficar aqui tentando adivinhar o teu número de documento, eu não tenho que ficar aqui tentando adivinhar o que você tem na bolsa. A menos, gente, são coisas, repito, são coisas pontuais. Deus me usa com o dom da profecia pela sua misericórdia. Sou profeta do Senhor. Mas não significa que eu tenho que ficar fazendo live aqui para ficar adivinhando tua vida, teu nome, seja lá o que for. Gente, eu tô aqui pregando evangelho. Por algum motivo ou por outro, e já aconteceu isso comigo, se Deus me mandar falar alguma coisa, eu vou falar normalmente, como aqui nós temos um profeta falando. Mas veja bem, veja como esse profeta aqui foi pontual e não teve essa historinha, esse mimimi aqui não. Foi direto no cerne da questão. Profecia contra os pastores infiéis. Ponto. É isso que tem que acontecer. Então, quando acontecer isso, fica tranquilo que eu vou na ferida, não vou ter medo de falar, seja lá para quem for, seja lá do jeito que for, eu vou falar como tenho falado aqui. Aliás, estamos aqui falando da verdade. Então, que você possa colocar no seu coração esta verdade. A verdade é: Deus vai te tomar porque você é ovelha. Deus vai cuidar de você porque você é ovelha. Se você se comportar como pode, eu só lamento. Então, continue se comportando e sendo ovelha até Jesus voltar para te buscar. Porque haverá, aí ele falou aqui, nós ministramos, né? Haverá um pastor e um só rebanho. E não vai ter essa história de placa disso, placa daquilo, meu outro pastor, meu pastor, não. Só teremos um pastor. E esse pastor chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amados? Deixa nos comentários aí. Eu tomo posse dessa palavra para minha vida, em nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor.